Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela, eu sou trabalhadora do GRESG. Estou aqui hoje para mais um Conversando com os Nossos Fantasmas. Nosso programa baseado no livro Conflitos Existenciais, do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles. Você já se sentiu esgotado fisicamente e emocionalmente? Com dificuldade de realizar qualquer tarefa que exige esforço, mesmo que você quisesse muito fazer essa tarefa, parecia sem força. E aí, quando você tentava descansar, se sentia culpado por não estar fazendo nada, ansioso com tudo que tinha para fazer e acabava não conseguindo recuperar as forças. Como um ciclo vicioso, sabe? Ter muita coisa para fazer e por isso se sentir ansioso, mas ao mesmo tempo não conseguir fazer nada porque está ansioso. Quando essa situação ela é constante, né, ela é frequente na nossa vida, causando irritabilidade, angústia, dores de cabeça, nós podemos estar precisando conversar com o fantasminha da neurastenia. Se a gente pesquisar no CID, que é uma classificação internacional das doenças, a gente vai encontrar a neurastenia lá no CID-F48. E o conceito dessa neurastenia ele é muito amplo, porque ela é como se fosse uma síndrome, o que significa que ela pode incluir manifestações de diversos transtornos, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico, depressão. Mas, de uma maneira geral, a gente reconhece a neurastenia por uma fadiga, uma fatigabilidade, que nada mais é do que um cansaço extremo, tanto de natureza física quanto de natureza emocional ou mental, né? Pode ser um desses ou combinados. Podem ser todos eles combinados também. E aí, o que acontece? A gente se sente incapaz de realizar um esforço mental, ou seja, dificuldade de lidar com questões profissionais e até mesmo com tarefas cotidianas. E a gente pode sentir também muita fraqueza física. Então, dores musculares crônicas, né, persistentes, a cefaleia, que é a dor de cabeça, incapacidade de relaxar, que vai gerando, né, uma irritabilidade muito grande. Então, a neurastenia, ela é um enfraquecimento do sistema nervoso central. E ela está ligada realmente a uma série de questões psicológicas, como a ansiedade e a angústia. E se você se identificou até aqui, se você sofre com esses sintomas, eu quero te acolher nesse momento. Porque eu sei que às vezes você se sente muito mal, achando que não dá conta das coisas, se questiona o porquê da sua mente funcionar assim. Às vezes a gente pensa se a gente tem algum defeito, ou a gente se julga como preguiçoso. Mesmo que a gente queira muito fazer aquilo e não consiga, e muitas vezes nem sequer entenda o porquê desse estado de cansaço, o porquê de precisar colocar tanto esforço para fazer qualquer atividade. E assim, eu sei a dor e o sofrimento que isso causa. Então eu quero muito te dizer que tá tudo bem, que você não é incapaz, que você não é insuficiente. Esse problema, ele é muito mais comum do que você imagina. Ele tem causas específicas e tem solução. Dentro de você mora um Cristo interno, capaz de criações incríveis, capaz de apreciar essa vida, essa encarnação, de realizar revoluções internas e externas. É só uma questão da gente ampliar a consciência sobre esse problema, de entender o porquê que ele acontece, de ter paciência para o processo de superar a neurastenia, de abraçar, de acolher, de conversar com esse fantasminha. E é possível superar a neurastenia. Então vamos juntos começar a entender de onde vem tudo isso.
Vamos? A neurastenia ela é considerada pela Joana, né, no capítulo, como um problema de adaptação do indivíduo ao mundo, às situações da vida. O Freud classifica a neurastenia como uma neurose de angústia, que seria gerada pelo excesso de tensão que nós colocamos sobre nós mesmos. E aí desequilibraria a nossa forma de lidar com a nossa energia vital. Porque se a gente está sempre colocando tensão, sempre sentindo muita angústia, essa energia vital que é limitada e que deveria estar sendo direcionada para as nossas realizações diárias, ela vai estar sendo desequilibrada, né, perdida, e isso reflete no corpo físico. Então a gente vê que a neurastenia ela tem manifestações fisiológicas, né, manifestações no corpo. Alguns estudos, e a Joana traz isso, né, falam até da ação hormonal, da adrenalina que pode ser liberada nessas situações de muito estresse, de muita irritabilidade, e que pode gerar no músculo o consumo das reservas de glicose, que é o glicogênio, gerando vários sintomas de debilidade de força, de realmente um cansaço extremo. Além desses hormônios do estresse, né, também o cortisol, poder gerar outros sintomas, como sudorese, uma pulsação irregular, que são sintomas que a gente já conhece, são sintomas também típicos do transtorno de ansiedade, né? E qual é a origem disso tudo? Embora existam manifestações físicas, a origem desse transtorno, como de todos os outros, é o espírito. O que acontece? O espírito, geralmente, o espírito que manifesta a neurastenia, ele está, mesmo que inconscientemente, buscando uma fuga da realidade. Geralmente devido a fracassos pessoais e frustrações dessa ou de outra vida. Pode realmente ser frustrações dessa vida, por exemplo. Eu queria muito passar numa prova. E aí eu fiz a prova e não consegui. E aí mesmo que eu ache que estou lidando bem com a situação, fica uma frustração, um sentimento de culpa, de insuficiência no meu inconsciente, que vai se manifestando no meu dia a dia. Pode ser uma coisa da infância, por exemplo, que a gente não se recorda, mas que está ali, algum momento que a gente se sentiu culpado, com um sentimento de inadequação, de não se sentir amado. E também pode ser frustrações de outra vida, né? Então, por exemplo, quando a gente passa uma vida inteira sem realizar plenamente as nossas possibilidades, com uma vida com muita ociosidade, né? E às vezes com extorsão das outras pessoas. E quando a Joana traz extorsão, pode ser uma extorsão tanto de bens materiais, de dinheiro, quanto de energia das pessoas, né? Se a gente vive uma encarnação toda sem fazer nada, sem ajudar ninguém, às vezes sem realizar plenamente as possibilidades do nosso espírito, a nossa consciência guarda isso. E a Joana até fala da astúcia, né? Que é aquela pessoa que, em determinado momento da vida, né, eu acredito que todos nós, em alguma vida, devemos ter feito alguma coisa do tipo, que é tentar levar vantagem sobre tudo. E aí a gente pensa, não tem ninguém vendo que eu tô fazendo isso aqui que é errado, mas não tem ninguém vendo. Ou, vai me beneficiar, mas talvez não faça mal a ninguém. Só que a nossa consciência, ela é o nosso próprio juiz, né? Então, seja por má conduta moral nessa vida ou em alguma vida passada, a nossa consciência guarda isso. E aí a gente tem, né, como eu já disse, esse Cristo interno. Então a gente não consegue esconder as coisas de nós mesmos, né? Então muitas vezes esses sintomas e sofrimento que a gente tem de não conseguir fazer as coisas, de sentir uma culpa que por vezes a gente não sabe de onde vem, parece não ter uma procedência, elas podem ter sido causadas por essa má conduta moral. E aí, o que acontece, e nem sempre é uma má conduta moral, né? Às vezes é justamente um fracasso pessoal, uma frustração que a gente não conseguiu trabalhar e não conseguiu superar. E aí, isso vai alimentando uma culpa e cada vez mais uma perda de autoestima. Então, no nosso inconsciente, a gente vai acreditando que a gente não tem valor, que a gente não é capaz de lidar com as coisas. E aí isso vai desenvolvendo numa perda de coragem para enfrentar os desafios da vida, né? Que a gente sabe que a vida é cheia de desafios.
Então, o que pode acontecer é que eu perca realmente o interesse pelos acontecimentos da vida e que eu tenha uma desmotivação. Então, já que eu não vou conseguir fazer isso mesmo, eu não vou nem tentar. Já que eu acho que eu não sou capaz de realizar tal fato, e repara que isso pode ser inconsciente, né? A gente pode não pensar isso com a parte consciente da nossa mente, mas tá guardadinho lá. Então, se eu internamente penso que eu não sou capaz de conseguir aquilo, pra que eu vou começar? Né? Então começa uma desmotivação, uma perda de interesse. E um outro tipo de manifestação pode ser também propelir um esforço exagerado para conseguir fazer as coisas, mas não é um esforço bom, não é um esforço produtivo. É um esforço que, na verdade, dispersa energia mental. Tipo assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser perfeita nisso, eu não posso errar. Ai, meu Deus, e se eu não conseguir? E se eu não for boa o suficiente? E se não der certo? E se eu errar? Então, é esse tipo de esforço. Meu Deus, eu preciso sempre fazer tudo muito, muito certo. E se eu não conseguir, então não vou fazer. E a nossa mente, ela fica nessa conversação interna de uma cobrança excessiva, né? Que vai esvaindo aí a nossa energia mental. Porque ela é uma mistura da necessidade da autorrealização. Então, a gente sente que precisa ser mais, que precisa fazer mais. A gente sente que como a gente está agora é insuficiente, mas ao mesmo tempo é destituído de autoconfiança. Então, a gente quer realizar, mas a gente não acredita ser capaz de realizar. E isso gera justamente esse desperdício mesmo de energia mental. E uma outra forma que pode se manifestar também é com uma timidez excessiva. Então, quando a pessoa tem uma timidez que impede que ela faça coisas que ela deveria fazer, isso pode ser também um tipo de medo de lidar com a vida. E aí, a partir desse esforço, desse tipo de pensamento autodepreciativo, o trabalho, e aqui estou falando qualquer trabalho, né? O trabalho remunerado, o trabalho de estudar, porque estudar também é um trabalho, o trabalho de cuidar de uma casa ou de cuidar de alguém, qualquer coisa que exija o nosso servir, que exija o nosso esforço, passa a ser visto como um sofrimento e não como um prazer. Então, a Joana deixa bem claro que a neurastenia, ela está ligada à nossa relação com o trabalho. E é importante fazer essa distinção, né? Porque a Joana traz no capítulo que não é somente o excesso de atividade em si, mas a forma como esse trabalho é desenvolvido. Então, às vezes, a pessoa nem tem grandes atividades para fazer, mas um pequeno esforço já causa essa exaustão, esse sentimento geral de mal-estar. É como se a pessoa estivesse se sentindo sempre presa nesse estado. E muitas vezes o próprio sono não é reparador. A pessoa dorme e acorda se sentindo exausta, se sentindo desvitalizada, em vez de ter aquele sono reparador. Pode inclusive acontecer insônia ou interrupção do sono. Então, a gente está falando aqui de um distúrbio que tem a ver com essa relação com o trabalho, porque mesmo com tempo de descanso e tempo de lazer, a pessoa não consegue se desligar. Ela sente que está jogando tempo fora, que é irresponsável por estar se dando descanso. Então, é um padrão interno. A gente não está falando aqui de pessoas, por exemplo, que não têm uma jornada de trabalho adequada, que a gente sabe que acontece muito, que não tem tempo de descansar, que não tem férias. Não é nesse mérito que a gente está entrando. Não das condições de trabalho, mas sim da forma como o trabalho é percebido. Então a vida, ela passa a parecer muito grande, muito pesada, muito difícil. O sentimento mesmo é de aprisionamento, é de incapacidade de dar conta das próprias demandas. A gente percebe que por trás da nossa relação com a vida há uma percepção da realidade, uma estrutura que é interna, uma estrutura que é de cada um. E aí a Joana fala, né, traça esse paralelo, que quando o que mobiliza o trabalho é um motivo planificador, então quando a pessoa tem propósito, quando a pessoa tem confiança em si, quando a pessoa entende o porquê dela estar fazendo o que ela faz e realmente gosta de fazer o que ela faz, os estímulos emocionais desse trabalho, né,
eles vão diluir a estafa causada por ele. Vão facilitar a renovação das forças durante o sono, durante o descanso, durante o lazer, sem que esse cansaço desarticule o organismo. E é claro, né, de novo, que eu tô falando aqui de uma pessoa que tem direito a ter suas 6 a 8 horas de sono, que tenha momentos de lazer, que tenha férias. Então, ao descansar, a pessoa consegue se renovar, justamente por esses estímulos emocionais positivos do trabalho. Mas a pessoa neurastênica, ela tá nessa constante estafa física e emocional. E essa insatisfação constante, essa angústia constante que a pessoa sente, né? Ela contribui para a irritabilidade, para o mau humor, para o pessimismo, porque é um sofrimento muito grande, né? Tá sempre tendo que lidar com esses pensamentos que às vezes a gente não sabe de onde vem, não sabe como controlar, que dificultam cada pequena ação do nosso dia a dia. Então é normal que surjam essas alterações de humor, né, dentro do contexto da neurastenia, o que acaba afetando as relações das pessoas. E dentre as manifestações, a Joana também descreve que pode ocorrer ou a perda do apetite, ou então a gulotenia, que seria um apetite exagerado, o famoso comer emocional, né? Quando a gente come para descontar a nossa ansiedade, para, enfim, suprimir alguma sensação negativa que a gente esteja sentindo. Então, nesse contexto, é realmente muito sofrimento. E sem a orientação certa, a pessoa acaba se culpando e se cobrando cada vez mais, ficando mais e mais ansiosa a cada ação, a cada atividade, como num círculo vicioso, alimentando essa visão de que ela é incapaz, de que a vida é pesada, de que tudo é um esforço muito grande, perdendo a vitalidade, perdendo a alegria de viver, sabe? Então é muito importante essa conversa para que a gente possa entender como quebrar esse ciclo de culpa e de angústia. A gente já entendeu que não se trata de preguiça ou de incapacidade, mas se trata de um distúrbio mesmo, muitas vezes inconsciente, com causas que a gente não consegue estabelecer por serem muito antigas ou por serem em outras vidas. Então, como, né? Como nós podemos trabalhar isso? A primeira coisa é se conscientizar que tem um problema. Então, se a gente começa a perceber essa dificuldade de realização, esse sentimento de angústia, de muita irritabilidade, a gente precisa admitir para nós mesmos que tem alguma coisa de errado acontecendo e aceitar buscar ajuda, né? Que é um ato de coragem muito grande na sociedade que a gente vive. Se bem que isso está mudando, né? As pessoas estão respeitando cada vez mais a busca pela saúde mental como a gente busca a nossa saúde física. Mas ainda existe um tabu muito grande em torno desses aspectos da saúde mental. Então a gente precisa ter essa coragem de aceitar ajuda. E aí a Joana traz o principal recurso para a neurastenia, que seria a psicoterapia. Geralmente, na maior parte dos outros capítulos, ela indica tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico. Mas nesse transtorno específico, ela dá prioridade à psicoterapia, né? Que a terapia até muitas vezes poderia suprir o tratamento psiquiátrico em muitos dos casos. Que na verdade os remédios, no caso específico da neurastenia, só deveriam ser usados em casos muito graves, porque às vezes a pessoa pode até tender a comportamentos de mania, de esquizofrenia. Então nesses casos sim, mas nos casos mais leves, a terapia, segundo a Joana, é aí o principal recurso. Porque o terapeuta, ele vai conseguir ajudar a trabalhar as causas desse conflito, que, como eu disse, muitas vezes não são conscientes, então muitas vezes a gente não consegue entender sozinho. Então, seja a culpa, seja a insatisfação, seja a frustração, né? O psicólogo ele vai ajudar a gente a nomear esses sentimentos, a olhar para eles, a acolher esses sentimentos, identificar os gatilhos muitas vezes e ter ferramentas para lidar com eles. Então a terapia, além de fazer a gente entender o que a gente passa, o que a gente sente, ela vai ajudar na mudança de perspectiva sobre o trabalho.
aos poucos, né, num processo. É claro que não é assim, vou fazer uma terapia hoje e amanhã eu já vou estar 100%. Isso é um processo lento, né, que a gente tem que ter paciência com a gente. E aí vai ajudar a gente a mudar a perspectiva sobre o trabalho para que ele deixe de ser uma autorrealização punitiva, ou seja, a gente se punir cada vez que precisar fazer uma tarefa, se achar incapaz, se sentir insuficiente, e todo esse peso emocional acabar tirando a beleza da vida e do trabalho. Na terapia a gente vai conseguir aos poucos ir revertendo isso e descobrir de novo como é sentir prazer, como é sentir felicidade nas atividades novamente. E você tem essa possibilidade. Você não está quebrado. Você só precisa de ajuda profissional, de conversa com um psicólogo, né, de terapia, e de paciência consigo, com seus processos, para que aos poucos você possa retomar essa saúde mental, retomar essa autoestima, essa alegria. E é importante também que na terapia a gente possa trabalhar a nossa relação com o descanso e não só a nossa relação com o trabalho. Porque muitas vezes a pessoa que sofre da neurastenia, que é gerada por cobrança excessiva, por ansiedade excessiva, ela tem medo de descansar. Ela acha que o descanso realmente é uma perda de tempo, que ela está sendo preguiçosa, que ela não devia estar fazendo aquilo naquele momento, devia estar sendo mais produtiva, fazendo mais coisa, e acaba que o descanso fica prejudicado. Então a terapia é essencial para que a gente possa entender que a nossa percepção sobre o descanso seja de que o descanso renova as nossas forças e nos traz condições adequadas para que a gente possa prosseguir com as atividades às quais nós nos propusemos a realizar. E é claro que, como todo o capítulo, a Joana traz também os recursos espíritas, que são o passe e a prece, que aproximam muito a gente de Deus, da espiritualidade amiga, para que a gente possa realmente mudar essa faixa vibratória que a gente às vezes se encontra, né, com a vibração muito pesada, muito densa da angústia, e sintonizar com energias mais sutis, com energias de amor, com energias de harmonia, para que a gente tenha mais facilidade no dia a dia de perceber os nossos padrões, de se respeitar, de se perdoar e de se amar, né? Então, a constância da prece, da gente abrir o nosso coração para Deus, mesmo que não seja uma prece longa, mesmo que um dia você não esteja nem conseguindo falar direito de tanta angústia, que você feche os olhos, se concentre no seu coração e fala: Deus, me ajuda a me acalmar, que a espiritualidade amiga consiga me auxiliar nesse momento, para que eu possa ter energias de paz, para que eu possa realizar minhas atividades na seara do bem, para que eu possa realizar o meu trabalho com mais alegria, para que eu tenha força para viver e para enfrentar os desafios. Então, esse pedido de ajuda genuíno, ele conecta a gente com a espiritualidade amiga e com possibilidades e potências do nosso espírito que muitas vezes estão adormecidas por conta dessas camadas e camadas de cobrança, de falta de autoestima, de sentimento de incapacidade de lidar com a vida. E o passe, da mesma forma, né, a fluidoterapia, o que é o passe, a água fluidificada, vão ajudar a gente a melhorar também esse padrão energético. E o próprio estudo da doutrina espírita, ele é muito útil, porque a gente começa a entender, né, com o estudo das reencarnações, saber que a vida continua, a gente começa a entender a possibilidade de que essas causas do transtorno sejam de vidas passadas e rememorar a potência que o nosso espírito tem, ter fé que nada que se apresenta nessa vida é maior do que a gente pode dar conta, que até mesmo a própria neurastenia é uma possibilidade da gente reparar algum dano, refazer as nossas convicções, se purificar, entrar num caminho de cura.
Então, a doutrina, ela traz essa esperança de que a gente tem milhares de vidas, de que todo mundo está caminhando para a felicidade, para a perfeição, e para que a gente possa se perdoar, para que a gente possa se livrar desse fardo tão pesado que a gente carrega, junto, né, claro, com a terapia, com o processo da psicoterapia. E assim a gente é capaz de superar esse conflito somente olhando para esse fantasminha e acolhendo esse fantasminha. Para finalizar, eu gostaria de ler para vocês um texto do Chico Xavier que se chama Confie Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Chico Xavier. Então, meus amigos, que a gente possa trabalhar cada vez mais essa fé em Deus e em nós mesmos, porque para que eu acredite em algo maior que eu, em algo que cuida com carinho de mim, que quer que eu seja feliz, que quer que eu cresça, eu preciso também que essa confiança, que essa fé passe pela minha relação comigo mesmo. Então que a gente possa se observar com mais carinho e menos julgamento. Que a gente possa perceber como a gente está reagindo aos trabalhos da vida, que tipo de pensamentos sobre as atividades a gente está alimentando, sem julgamento, só observação, para que a gente possa confiar cada vez mais em nós, para que a gente possa cuidar das lacunas que a gente pode ter e nos entender, para sermos trabalhadores nessa seara do bem, para reencontrar o prazer e a alegria nas pequenas coisas. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo Conversando com os Nossos Fantasmas.